history. Fecha aqui. History. E aí, pessoal? Shalom. Está mudo? Sério? Vê pra mim aí se tá funcionando, gente. Ou só da Leilane que tá ruim? Eu acho que tá funcionando. Que eu tô ouvindo da Pri ali fora. Está normal. Aleluia. Aí, tá tudo bem. Glória a Deus. Shalom, Pastor Tom, Cíntia. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Geise, Thiago. Geisa, você me fala qual é o teu temperamento. Você falou que o Thiago é boi, né? Ira entrou. Eu vou tentar fazer toda essa semana, viu, gente? As lives. O povo não vê a hora que chega no Homem e no Leão, né? Todo mundo eu recebi vários inbox. Eu quero saber o que eu sou. Tenho certeza que eu sou leão. Tem gente que tem certeza que é um negócio e quer ser leão, né? Gente, o leão não tem nada a ver no sentido de Judá, tá? Nós não estamos falando de tribo, hein? Não confundam, tá? Roberta Fauri, você aqui, minha linda. Tudo bem com você? Então, gente, o leão no temperamento não tem a ver com a tribo, tá? Eu tô falando de um temperamento. A de ontem rendeu 2 folhas de anotação, muito bom. Dona Marlene entrando. Já vou começar a orar para não terminar a live tarde. Quem for entrando vai vendo aí, tá bom? Tô com um pouco de tosse hoje, espero que dê para fazer de boa. Shalom para aqueles que estão entrando. Se vocês puderem divulgar a live aí para mim, vão mandando o aviãozinho da bênção, né, gente? Se cada um aí mandar para 10 pessoas, pelo menos uma das 10 pessoas vão ser atingidas aí para entrar, né? E às vezes tem pessoas que precisam ser lembradas, né? Tem gente que esquece que a gente tá na live, tá bom? Limão com mel. Depois eu tomo. Ainda não tem mel em casa. Vocês viram que eu mudei de cenário, né, gente? Agora estou na minha casa, no meu apartamento. Tudo novo. Então vamos orar? Vamos entregar esse tempo para Jesus. Olha o Renan aí, ó. Ontem tava perdendo tá vendo? Tem gente que esquece. Então é bom lembrar. Eu falei, é que o meu quartinho do secreto ainda aqui, gente, não está tudo pronto. Eu não coloquei os quadros, né? Depois que estiver pronto, eu faço uns stories para mostrar para vocês, tá bom? Tá desmontado ainda, por isso que eu só tô mostrando a parede aqui ainda. Eu fiz essa parede de propósito pra gente fazer live, né? Mas ela fica bonita, né? Um fundo bonito. Cartilus entrou, Débora entrou. Bênção. Então vamos orar.
Quando voltam as aulas? Provavelmente em final de fevereiro, tá? Ficou top. Obrigado. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo nas suas mãos e pedir a tua bênção, Jesus. Que o Senhor venha nos inspirar de uma forma muito poderosa. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja agora abrindo o coração e a mente dos meus irmãos que vão assistir. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua graça, nós precisamos da sua bênção, nós precisamos que o Senhor traga o Espírito da revelação que é Jesus. Nós vamos falar de algo que está diante do teu trono, Pai. As personalidades de Jesus, o temperamento de Jesus estão os 4 seres viventes que estão diante do trono. Nós vamos falar de algo muito sério e pedimos da tua revelação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, aqueles que vão assistir essa live depois também. Pai, os relacionamentos precisam ser restaurados. Nós precisamos crescer emocionalmente. Nós precisamos crescer sentimentalmente. Pai, casamentos precisam ser restaurados. Pais e filhos precisam de entendimento, discernimento, crescimento emocional para crescer em seus relacionamentos. E eu quero te pedir, papai, que essa live possa propiciar crescimento emocional na vida de muitos dos irmãos. Pai, eu creio que entender sobre temperamentos, entender por que as pessoas agem como agem, entender por que elas reagem como elas reagem, pode criar mais empatia em nós e assim a gente pode agir no amor que é andar mais uma milha. Pai, nós temos uma tendência tão grande egoísta de só andar e só entender quem é igual a gente. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a entender a diferença das pessoas que estão ao nosso redor. Sela esse ambiente, Pai. Eu peço que o Senhor cele a internet, cele o Wi-Fi. Não permita que ele venha cair, não permita que ele venha falhar. Não permita, Senhor Jesus, que o inimigo das nossas almas tente interferir, nem aqui na minha casa, nem na casa de nenhum dos meus irmãos. Nós liberamos os anjos agora para cuidar desta live. E eu consagro ela a Ti, Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, tudo o que for falado vai selado debaixo do Teu sangue. Nós agora cercamos o ambiente que nós estamos com o Teu fogo, Pai, com anjos. Selamos água, terra, fogo, ar, o éter, as paredes, o teto, as janelas e qualquer meio que Satanás tente se envolver, entrar, sair, se conectar. Nós quebramos todas as possibilidades do inferno de interferir. Nós sabemos que estas lives são como guerra. Se entendermos sobre relacionamentos, se aprendermos nos relacionar, se aprendermos a ficar unidos, nós estaremos alinhados no propósito e no destino que Deus tem para nós. E é por isso que esse entendimento é uma guerra. Nesse momento eu entrego essa guerra nas mãos de Jesus, que é o nosso protetor. Em nome de Jesus, cubra-nos com o seu manto do teu sangue, Jesus. Que tudo que é nosso seja escondido agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o mal, toda a doença, toda a seta seja quebrada, e levantamos os escudos, os grandes e os pequenos, diante de nós. Estamos agora, pela fé, em um ambiente espiritual seguro. Ilumina o nosso entendimento, Pai, de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, ontem nós fizemos o temperamento do boi, né? Se você está entrando pela primeira vez, né? Eu estou fazendo uma série de lives falando sobre os temperamentos dos 4 seres viventes. Eu não posso todas as lives explicar a mesma coisa, então eu sugiro, né, que você entre na primeira live que eu chamei O Temperamento dos 4 Seres Viventes que estão diante do trono, né? Ali eu explico como, onde, porquê e como entender os temperamentos. Essas lives de agora, comecei ontem, a do boi, vou falar da águia hoje, depois vou falar do homem
e por último o leão, tá? Cada um tem a sua, né? São temperamentos distintos, né? E nós precisamos entender os temperamentos por um motivo. Nós temos uma tendência egoísta de apenas nos relacionar com aqueles que são iguais a nós, né? E quando há pessoas muito diferentes, nós temos uma tendência a rejeitar, a excluir, inconsciente, tá? Mas o pior, quando nós não temos a tendência de excluir e rejeitar, nós queremos mudar a pessoa. E qual é o problema em você querer mudar uma pessoa? Por exemplo, se você é uma mãe águia e tem um filho leão, e não, na verdade acho que o terror das águias são os sanguíneos ou os homens, tá? Só para você entender. Porque a águia, ela é extremamente recatada, quieta e gosta das coisas bastante discretas. Aí vamos supor que uma mãe águia quer criar o seu filho do jeito que ela é. Quem criou o temperamento foi Deus. E Deus inseriu o temperamento nas pessoas. Deus escolheu que você nascesse do jeito que Ele escolheu e vai ser daquela forma. Se você começar como mãe tesourar o temperamento do teu filho, é a mesma coisa que você impedir que o seu filho seja aquilo para o qual Deus criou. Então, se ele não for, vamos supor que hoje você entende algo, mas você não entendia antes, tá? Quando você olhar para um filho criado com podas, ele não vai ser nada, porque se ele não for aquilo para o qual Deus criou, ele não vai ser nada, ele não vai conseguir ser nada. O que o homem pode ensinar? O que o homem pode moldar? O que o homem pode dar para uma pessoa? Deus deu um instinto para nós. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou o que eu quero, de uma forma muito simples, ensinar para os irmãos? As pessoas são diferentes. Por que existem tantas pessoas dentro da comunidade, da igreja, que não se dão? Porque por serem diferentes, a diferença vai gerar competição. Porque por ser diferente, vai querer mostrar que aquele lado é melhor, né? A diferença gera briga, dissensão, facção. E o que acontece? O inimigo das nossas almas, por conhecer o homem, de andar na terra há tanto tempo, há centenas e centenas e milhares de anos, o inimigo sabe como as pessoas são diferentes. Ele espera que elas não reconheçam a diferença uma das outras e vivam em quê? Em guerra. Porque um reino dividido não subsiste. Então, a maioria das guerras, a maioria das diferenças, a maioria das divisões, elas são geradas por grupos diferentes que defendem as suas ideias. Agora, se você entender que você não é único, que você não é o único ser e o teu jeito não é o único que existe na Terra, até porque Deus criou diferente, isso vai criar, primeira coisa, amor e empatia. Você vai entender que o teu irmão vai agir e reagir diferentemente de você e você vai ter que amá-lo como ele é. Então, entender os temperamentos vai fazer com que você seja uma pessoa amável. Uma das características do fruto do Espírito é a amabilidade. O que é amabilidade? Amar. Amar sendo diferente. Amar sendo que você não gosta, né? Suportando aquilo que é diferente de você. Então você vai ter que entender. Amém? Pegaram aí? Eu estou falando isso porque eu já falei das outras vezes, mas é importante você conhecer o temperamento. Nós vamos falar da águia hoje, tá? A águia é um temperamento incrível, né? Nossa intenção hoje de falar da águia é para que aqueles que são águia tomem cuidado com algumas coisas. Mas saibam que certas coisas que estão em você não são ruins, são boas. Então você vai ter que aprender a usar do jeito certo, né? Então alguns cuidados. Então ontem eu recebi testemunhos falando do boi. Alguém chegou para mim e falou assim: poxa,
eu não vou ficar mais me cobrando de certas coisas, porque agora eu entendi que aquilo que eu não gostava em mim, na verdade, foram as pessoas ao meu redor que não gostavam, na verdade, daquilo que é instinto meu. Agora eu sei que é instinto meu, que Deus colocou em mim, então agora isso restaura a identidade, gente. Conhecer o seu temperamento restaura a sua identidade. Conhecer o seu temperamento faz com que você deixe de ouvir o que as pessoas falem e você seja o que você é, acabou. Conhecer o seu temperamento e saber que você é diferente também te tira de atmosferas de rejeição. Tem pessoas que te rejeitam porque você é como você é. Aí você quer ser o quê? Aquilo que as pessoas são porque elas não gostam de você. Mas se você entender que Deus te fez assim, você não vai ter mais problema. Isso é cura. Isso é cura. Amém? Mas você também precisa entender quem você é. Vamos supor que quem está aqui não é águia. Você vai entender porque o irmãozinho age como ele age. E você vai ter empatia. Poxa, agora eu entendi. O irmão é daquele jeito, não é porque é um defeito, não é porque aquele irmão às vezes é até encarado como falta de caráter, é entendido como falta de educação, porque nós enxergamos com o nosso óculos, né? Por exemplo, se eu sou um leão não tratado e eu não entendo dessas coisas, todo mundo que não seja leão, que não tenha a mesma atitude do leão, para mim é preguiçoso, é lerdo. Vocês entendem? E aí eu coloco um óculos de leão e se eu não enxergar outro leão da minha turma, não serve para mim. É um problema isso. Aí eu começo a fazer grupinhos, eu só vou começar a andar com pessoas que são parecidas comigo. Vamos tirar o óculos do nosso temperamento, de só enxergar aquilo que a gente quer e vamos olhar para as pessoas, elas são diferentes e eu vou ter que conviver com elas. Agora, lembrando, Deus fez assim. Deus fez 4 temperamentos completamente distintos uns dos outros. E você não vai ter só um temperamento, você vai ter um secundário, um leque de situações. E eu vou depois, lembrando que você tem um trono, que está sobre a sua cabeça. É o trono de Jesus, que tem 12 características com 12 tribos. No mês que você nasceu, vai te conduzir debaixo de uma unção. Tá bom? O trono de Jesus tem essa característica no mês que você nasceu. Então você vai estar debaixo da unção de uma tribo. Você vai estar debaixo de um temperamento de Jesus. E depois ainda tem outras situações, que é a linguagem de amor. Então é impossível que as pessoas sejam iguais. O dia que você entender qual é a sua tribo, qual é o seu temperamento, qual é a sua linguagem de amor, meu Deus, você vai entender a sua identidade. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu estou fazendo essas lives aí, tá bom? Para fazer os irmãos entenderem mais. E vai ficar tudo gravado para as pessoas depois aprenderem, tá? De graça me foi dado, passo de graça, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a águia. Eu vou ler um texto muito famoso que está em Isaías 40, versículo 31. Eu creio que os irmãos conhecem de cor aí, mas esse texto fala da águia, ele é extremamente profético, não é? Que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas de águias, correm, não ficam cansados, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui tem um código, mas aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Existe uma situação que a gente precisa entender nas águias, que as águias elas são extremamente analíticas. Tá? Primeira coisa que eu falo da águia. A águia ela é extremamente analítica, perceptiva e ela presta atenção nas coisas. Então, esse prestar atenção nas coisas é o esperar, mas aqueles que esperam no Senhor, eles percebem, discernem, Sabe, que não saem tomando atitudes de cara, porque precisam discernir primeiro. Então, geralmente, é para que tudo saia muito correto. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas de águias. Esse é o perfil da águia. Amém? Então, vamos lá. Lembrando que nós temos 4 temperamentos básicos.
2 extrovertidos, 2 introvertidos. Ontem eu falei do boi, que é introvertido, hoje estou falando da águia, que também é introvertido. Porém, cada um dos temperamentos é dirigido ou por relacionamento ou por tarefa. O foco dele ou é relacionamento ou a tarefa, tá? Nos introvertidos, nós temos o boi e a águia. O boi, ele é dirigido por relacionamentos. A águia já é dirigida por tarefas. O foco dela é produzir, ok? Deus fez assim. Deus fez a águia para ter o foco em tarefas. Todos que são dirigidos por tarefas, por exemplo, lá no extrovertido, o leão é dirigido por tarefas. O foco dele é a tarefa. Tanto a águia quanto o leão podem ser enxergados erroneamente como pessoas que não estão nem aí para relacionamentos. Por quê? Eles não são dirigidos por relacionamento. Eles são dirigidos por tarefa. Não quer dizer que eles não amam, não quer dizer que eles não têm um coração, não quer dizer que eles são frios, né? Quer dizer que o foco deles é tarefa e Deus fez assim. Tudo bem? Porém, temos que lembrar também, por ser introvertido, existe algo que rege os introvertidos, que são alguns medos, tá? Eu falei ontem que o boi, ele tem medo de perder a segurança. Não vou explicar aqui do boi. Se você quiser entender o boi, 60% da população é boi. Provavelmente. Se você quiser entender do boi, vai lá, hein? Por favor, não deixe de assistir essa live, é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que assistir todas, porque você vai conviver com esse tipo de gente, você vai entender pessoas, você pode entender seu filho. Um monte de gente colocou aqui ontem, agora eu entendo porque meu marido é desse jeito. Agora eu entendo porque minha esposa é desse jeito. Isso resolve relacionamentos. Às vezes, vocês ficam procurando terapia de casal, na verdade, é só entender sobre relacionamento. Entender porque age como age. A águia, ela é introvertida e ela é pessimista. Porque ela é uma característica do introvertido é ser pessimista. Não é um pessimismo ruim, gente, tá? É tipo assim, ó. Eu estou tentando evitar problemas. É isso. Não é um pessimismo pejorativo. Ela não é negativista, não é que ela é uma pessoa negativa, ela é só pessimista, no sentido de o positivismo em excesso faz as pessoas entrarem em enrascadas. Ela é tão positiva que ela entra em qualquer uma, sem discernir, sem ter sabedoria. Uma dos galhos da sabedoria, né? Um dos leques da sabedoria é esperar o tempo correto. Ela faz sem pensar. Agora a águia já pensa bastante. Mas voltou. As águias, elas têm em excesso esse pessimismo, podem paralisar ela, né? Eu acho que voltou, tá, gente? Amém? Então vamos lá. Eu falei assim, o boi tem medo de perder a segurança dele, do ambiente de segurança. Qual que é o medo da águia? Eu vou falar isso durante toda a live. O medo da águia é o medo da crítica. O que dirige a águia é a tarefa. A tarefa tem que ser boa e tem que ser perfeita. Qual é o problema de ser dirigido por tarefa e querer fazer ela muito bem? Chama perfeccionismo. Qual que é o mal do temperamento da águia? Ela tem que fazer bem, tem que fazer perfeito. E geralmente ela vai colocando um nível de perfeição da qual ela não tem capacidade. E o pior de tudo, ela coloca um nível de perfeição onde as pessoas são incapazes de chegar. Porém, a águia não consegue perceber que este nível está muito alto. Ela vai subindo o nível cada vez mais. Vai subindo o nível, só que ela só chega aqui. Agora, o que acontece com uma pessoa que ela quer o nível aqui e ela só chega até aqui?
essa pessoa vai ficar melancólica, triste, depressiva, porque exatamente ela vai se cobrar e ela nunca vai conseguir chegar. Qual que é o problema então? Como resolver esse problema? Diminuir a expectativa das coisas. Voltar para o mundo real. Voltar para aquilo que é realidade. A águia, como ela voa muito alto, vamos falar agora do animal águia, tá? Como ela voa muito alto, ela pensa muito alto, ela quer tudo muito alto, pensa tudo muito grande. Isso pode gerar orgulho, tá? Porque perfeccionismo é nada mais, nada menos que orgulho. Estar por cima, estar melhor, fazer melhor, ter o melhor, ter mais, gera orgulho. Então é uma coisa que a águia vai ter que prestar atenção. Então já é uma dica que eu dou nessa live, tá bom? Prestem atenção. Eu creio que você ouvindo vai começar a gerar uma percepção para gerar cura no teu caráter, né? E também tem empatia com as pessoas. Porque aquela pessoa aparenta ser orgulhosa. Nem sempre a pessoa ela é orgulhosa em si. Ela só tem atitude de águia. Porque a águia, gente, é um dos animais mais deslumbrantes da natureza. Mais completos, praticamente perfeito. A águia tem características incríveis. Este temperamento, ele tem características incríveis. No reino de Deus, a águia, ela faz um estrago no inferno. A águia, quando está curada e sarada, é um soldado incrível do reino de Deus. Se a águia assumir a missão dela, entender que os dons dela, que ela tem, os dons naturais instintivos, né? Já falei na outra live, é um instinto natural. Ela não precisa fazer esforço. Se ela for quem ela é, vai ser incrível no reino de Deus. Deus criou a águia dessa forma. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? Geralmente, quando nós falamos das águias na aula, todo mundo quer ser águia. Porque os dons naturais, instintivos da águia são incríveis. Parece que brilham muito mais que os outros, né? Nós precisamos das águias, mas geralmente são as mais afetadas pela distorção do pecado. Tá? Lembra, tudo que é em excesso é ruim. Qual que é o cuidado então? É o excesso da perfeição. Porque foi dado por Deus a habilidade da águia produzir tarefas perfeitas. Na Bíblia, sabe quem era uma águia incrível? Um homem chamado Bezalel. Bezalel foi aquele que construiu o tabernáculo de Moisés. Ele já era um artífice, né, do Egito, porque ele tinha mãe judia e pai egípcio. Quando eles saíram do Egito, Bezalel foi junto, por causa da mãe. E o que aconteceu? Eu não sei se era mãe ou pai, tá? Lá na frente, ele foi ungido por Moisés para além. Ele já era um grande artífice, né? Mas ele foi ungido por Moisés. A palavra fala que o Espírito desceu sobre Bezalel. Se vocês entenderem as minuciosidades de detalhes do tabernáculo, vocês vão ver que Bezalel era uma águia. O temperamento de Bezalel é uma águia. Porque as águias são extremamente... a mãe dele, né? As águias, elas são dotadas de dons artísticos. Manuais, música, enfim. E ele construiu o tabernáculo de Moisés com Eoliabe, uma coisa assim, com muita perfeição. Vocês entendem? Vai lá ver a personalidade de Bezalel. Então, o que seria do povo se não tivesse um Bezalel no meio? Agora,
Tem um monte de águia aqui me ouvindo, que talvez não entende por que é tão crica com detalhes, mas na verdade foi só Deus que fez assim. O reino de Deus precisa de pessoas detalhistas. Aí vem um boi, nem um boi, vai um homem não curado, extremamente controlador, vira para e fala assim, meu, para com esses detalhes, porque o cara quer tudo para ontem, né? Só que para fazer tudo com detalhes, você precisa ser cirúrgico, analítico, alguma coisa sai errado. A natureza da águia é fazer tudo pensando começo, meio, fim, porque vai sair muito bom. Voltou. Vamos lá, gente. Nem sei onde eu tava. Enfim, como a águia ela é muito detalhista. Linda, abre a janela pra mim, por favor. Como ela é muito detalhista, essa questão da perfeição, se ela passar a barreira, o limite, vai gerar o quê? Perfeccionismo. E perfeccionismo, ele mata. Pessoas perfeccionistas são chatas, insuportáveis, porque tem a sua perspectiva tão lá no alto, só que as pessoas não vão chegar. E como eu disse, nunca uma águia vai dar o braço a torcer que a perspectiva dela é alta demais. Tem que chegar, nem ela chega lá, hein? Aí o que acontece? Vira um ser extremamente crítico. Porque ela olha a perspectiva dela, lembrando que é só ela que tem essa perspectiva, mas ninguém, tá? É um mundinho fantasioso da águia, que ela não é curada. Quem não chegar nessa perspectiva aqui, ela sempre assim, não tem elogio, só critica e fala. E só que essa pessoa aqui, ela tá dando o máximo dela, ela chegou aqui com muito esforço. Imagina o nível de ferida dessa pessoa lidando com uma águia. A águia ferida, perfeccionista, tá aqui, ó. Aí essa pessoa aqui tá dando o máximo dela. O máximo que ela pode. Essa águia aqui, ó. Você não consegue, vamos lá. Até educada, mas o olho dela tá aqui nessa perspectiva. Você não consegue, um alto nível de crítica. Porém, ela odeia ser criticada. Por quê? Ela tá aqui. Às vezes ela faz o máximo dela, ela trabalha, ela não vive, ela não se relaciona com ninguém, ela conseguiu chegar aqui. Aí ela vai se sentir o quê? Melhor que todos. Aí entra na arrogância. Pior pecado pro crente é o orgulho, né? Viver no orgulho. O orgulho, a palavra fala que o orgulho precede a queda. Vocês entendem quais perigos existem nesse temperamento? Então ter contato com esses ensinamentos vai fazer com que a águia ela tenha a habilidade no Espírito de Deus em se humilhar, descer, né, a perspectiva dela, né? Agora o maior problema de todos, falei tudo isso para chegar aqui. A águia, como ela é muito perfeccionista, detalhista, e ela tá aqui, nem ela consegue chegar lá. Como ela não consegue chegar lá, ela se culpa, ela se condena e se esconde para que ninguém veja as misérias dela, que são apenas mentiras fantasiosas do psique, do ego e lá do inconsciente. Uma coisa que ela não tem contato. Tudo bem? Ela vai se esconder, vai se isolar para que ninguém perceba que ela não consegue. E se alguém criticar a águia, arranja um problema com ela. Porque ela precisa ser perfeita. Ela precisa andar na perfeição. Vocês entendem? Eu creio que a questão mais importante, você que é águia, você que está entendendo essa palavra, se você é águia, você precisa cuidar do perfeccionismo.
aniquilar ele. Perfeito é só Deus. Ok? E tirar essa perspectiva tão alta que você tem. Porque isso faz mal para você. Essa melancolia, essa tristeza, essa depressão, essa culpa que a águia carrega, ela é nada mais, nada menos que uma perspectiva tão alta que nem ela consegue suprir. E pessoas que não conseguem ouvir críticas, como a águia, não produzem além daquilo que já produziram. Porque são as críticas de fora que fazem a gente enxergar aquilo que a gente não enxergou antes. Tá entendendo? Resumir. Vamos lá. A águia como animal, ela voa por horas. Tá? Agora, ela voa por horas por quê? Por causa dos dons dela. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. A águia é um dos animais mais perfeitos em visão. A águia sobrevoa muito porque ela tem uma tendência a olhar muito. A águia, né, o animal águia, tá? Por que os 4 seres viventes têm 4 animais distintos? Isso, a águia seria o melancólico, tá? Boi, águia, homem, leão. Tem um porquê. Nós precisamos olhar para este animal, tá? Uma das principais características é que a águia consegue enxergar até 2 km de distância com perfeição. Quando a águia está caçando, ela consegue, voando a 100 km por hora, enxergar 2 km e enxergar o que ela vai querer comer. Ela pode enxergar o ratinho que está correndo na floresta, o coelhinho que está do outro lado e um salmão que está no mar. Ela pensa, o que eu vou querer comer hoje, hein? Ela consegue calcular a distância, a velocidade, o esforço que ela vai ter que fazer. Ah, hoje eu quero salmão. Não quero coelhinho hoje, não. Ela vai, desce 3 km de altura praticamente, né? Vai dar o bote, pega lá o que ela quer. O que isso me diz? Uma mensagem profética. Primeiro, a águia, para ela chegar na tarefa dela, ela tem que ficar sozinha. Ela não gosta muito de ficar com pessoas. Ela não gosta de gastar tempo com pessoas. Essa é uma natureza. Oi, Elô. Tudo bem? Será que você é águia, Elô? Você tem cara de águia. Os seus dons são muito parecidos com águia. Uma pessoa que gosta de fazer coisas com detalhes minuciosos, né? Então, a águia precisa passar o seu tempo sozinha para calcular a sua tarefa. Como que vai sair? Voltou. Então, a águia vai precisar desse tempo para calcular a tarefa dela. As pessoas, quando enxergam a águia... Agora, se você não é águia, presta atenção nisso. Nem sempre esse isolamento da águia é ruim. Né? Sabe aquele tipo de situação? Poxa, você sumiu por horas, não mandou mensagem, ninguém sabia onde você estava. Então, a águia precisa disso. A águia gosta de ambientes silenciosos. Quando a águia está voando lá em cima, é um ambiente silencioso. Ninguém enche o saco dela. E outra coisa, a águia tem uma habilidade incrível. Pessoas com temperamentos de águias, elas fogem de briga. Elas fogem de confronto. Tem uma briga, ela sai fora. Não gosta de confronto, não gosta de lugar barulhento. Vai pra longe. Tipo, você quer brigar? Briga vocês, eu não gosto de confusão. Porém, a águia, quando entra numa briga, sai de baixo, né? Ela tem o privilégio. Prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. A águia tem o privilégio de andar por cima, ver o que ninguém vê. Se ela entrar numa briga, ela entra com um dossiê pronto contra a pessoa. Porque ela viu tudo.
como eu estava falando, os olhos da águia enxergam 2 quilômetros. O que seria isso no nosso ambiente? Sabe aquelas pessoas, eu, por exemplo, eu não tenho esse olhar, tá? Minha personalidade é mais pro leão. O meu foco é outro, é o resultado, né? O foco do leão é o resultado. Então, como a águia, ela já vem pra catar no pescoço. Não, e outra, a águia é imbatível, gente. Se ela for brigar com alguém, cara, ela vem por cima, ninguém consegue pegar ela. Não é verdade? Ela tem garras fortes, bico forte, ela rasga, ela destroça, acabou. Pode ser o quão grande for, ela vai destruindo aos poucos. Não tem como brigar com a águia. Só que ela não entra em briga. Só naquilo que ela sabe que ela vai ganhar, né? A personalidade da águia é assim. Qual que é o problema? A águia, como ela é minuciosa, o dom dela é percepção. Ela entra no ambiente, ela sabe o tamanho do quadro, ela sabe o quadro que está torto, ela vê todas as palavras que estão escritas, ela sabe as quantidades de pessoas que estão no lugar, se está cheio, se ela vai querer ficar, quantas pessoas falaram, o minuto do tempo da palavra, a pessoa pegou 43 minutos e 30 segundos. É mais ou menos o que a águia faz. Isso é a natureza da águia. Riqueza de detalhes. E o pior de tudo, além de ter riqueza de detalhes, tem memória. A águia é um dossiê em pessoa. Guarda tudo, percebe tudo. Agora, que importante é ter essas pessoas no reino, né? Que importante. Queridos, algumas pessoas, meus amigos, né? Pra que tê-los? Me chamam de Dory. Sabe a brincadeira do Procurando Nemo? Que a Dory tem a memória fraca, né? Acabou de falar com a... sei lá se eu sou disléxico, o que acontece, né? Mas eu não consigo guardar as coisas, sabe? Com facilidade. Eu preciso de uma águia do meu lado que guarda as coisas e me lembre. Então, o que seria do mundo sem as águias? Não é verdade? Que fazem as coisas com muita destreza e riqueza de detalhes, que gostam de gastar tempo. Enquanto o leão, vamos lá, rapidinho. A águia, uma coisa da águia é que ela é controladora, viu? Tem que ser do jeito dela. Ó, é o seguinte, se eu for fazer, vai ser do meu jeito. Não gosto de nada mal feito. Essa é a águia. E vai fazer devagar. Vai fazer devagar porque quer, não é porque é lerda, não. Vai fazer porque quer. É o jeito da águia. Vai fazer bem devagarzinho, com riqueza de detalhes, e vai sair bom, vai sair perfeito. A águia é assim, se não for para sair bom, ela não coloca a mão. A águia tem esse discernimento. Fala, eu não fui chamado para isso, não vou nem botar a mão, porque eu não vou conseguir fazer, vai sair ruim. A águia Judá é uma bênção. Sai de baixo, né, Thalita? Só Jesus na vida de uma águia Judá. Não é, querido? Vocês estão entendendo? Essas características da águia são tremendas para o reino de Deus. Porém, tem que ser curado, né? Não pode ser muito exacerbado em o seu... Porque, gente, uma pessoa que tem mau caráter e tem o dom da águia, vira um antro de fofoca. Por quê? Percebe tudo ao redor. Tem uma riqueza de detalhes. A tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo, tal pessoa faz isso. Você já viu aquele fofoqueiro que sabe de tudo? Sabe aquelas memes de senhoras que ficam na janela só prestando atenção? Imagina se essa senhora é uma águia. Ela tem um instinto natural de riqueza de detalhes. Então, pode gerar uma pessoa extremamente fofoqueira, com riqueza de detalhes, e o pior, se entrar na mão dos demônios, essa pessoa pode gerar um estrago, porque a águia, ela tem uma tarefa, e quando ela tem uma tarefa, ela faz perfeito. Se a tarefa dela for se vingar, misericórdia. O boi está ligado ao fleumático, tá? Então, a águia não curada é um negócio.
Gente, eu já vi tanta águia não curada dentro da igreja, gerando tanto estrago. Porém, líderes precisam prestar atenção nessas águias não curadas e não matá-las. Coloca lá dentro de uma jaula e nunca mais solta. Por quê? Uma águia curada vai fazer um estrago contra o inferno. Porém, uma águia ferida é uma arma na mão do capeta. Os grandes fofoqueiros, vingadores que destroem vidas são águias. Tem uma habilidade de se vingar absurda, porque todo mundo que tem muito argumento e lembra de coisas, né? Faz estrago, gente. Sabe aquelas irmãs que quando vai discutir com você, lembra aquelas coisas do arco da véia, que de detalhe te deixa completamente sem argumento? Águia. Águia não curada faz isso. É um problema, né? Vamos lá. Ora aí, intercessores. Em nome de Jesus. Que luta, hein? Vamos lá. Pessoal, não sai não. Começa a travar aqui, ó, a live faz assim, né? Vamos lá. Eu tava falando que os grandes neurocirurgiões, né? Ou cirurgiões que precisam ser muito detalhistas são o quê? São águias. Pessoas que têm paciência para detalhes. Imagina se uma pessoa que não tem paciência vai ser cirurgião. Pode até tentar, mas não vai conseguir ser um bom cirurgião, né? Agora, é comprovado, né? Porque o temperamento da águia está para o melancólico lá na questão da psicologia, né? É comprovado por estudos que os grandes psicopatas, estripadores, né? Aqueles que dilaceram, foram melancólicos. Águias. Porque são detalhistas. Percebem coisas que ninguém percebe. Pegam as pessoas por lugares que ninguém pegaria. Eu creio que águias que são advogados se dão muito bem pelo poder de argumentação e de guardar situações. São grandes, mas grandes advogados. Não é? Que ótima notícia. Dos assassinos, né? Ai, ai. Ó, uma coisa da águia, prestem atenção para tomar cuidado, tá? Não gostam de estar errados de forma alguma. Mas é um negócio. Falou que tá errado, você ganhou um inimigo, né? Só que nem sempre tá certo. Vou perguntar, dos temperamentos, a águia é a mais perfeita, é a melhor de todas? Não, todas são iguais, todas são suas coisas boas, né? Então essa coisa de estar perfeito o tempo inteiro é um problema, né? Quando ela é corrigida em público, então, meu Deus do céu, você ganha um inimigo. Porque ela não gosta de estar errada. O boi não gosta de ser exposto em público. O problema do boi é sair da zona de conforto dele. A águia não tem problema de sair da zona de conforto, ela tem problema de estar errada. Como assim eu estou errado? Você está louco? Vocês entendem? Pela habilidade, né? Olha só. Quem não é águia, presta atenção no negócio. As águias, por ter essa questão de enxergar muito de perto as coisas, né? Por riqueza de detalhes, nem sempre elas são enxergadas como devem ser enxergadas. Elas são enxergadas como pessoas chatas e cricas. Não é que ela é chata e ela é crica, é que ela é detalhista. Ela enxerga o que ninguém vê. De todos os temperamentos, é a que mais enxerga, que mais discerne. Os introvertidos têm tempo para isso, né? O boi também tem isso, mas a águia é mais, tá? A águia intercessora é um negócio, né? Quando tem visão aberta, então, meu Deus, eu já conheci águias que tem visão aberta que dá raiva, porque procura riqueza de detalhes no reino do espírito.
E aí é um grande intercessor profético, né? Eu quero dar um exemplo, né? Quando você está lendo um livro, sabe que eu, por exemplo, quando eu estou lendo um livro, se tem erro de concordância, eu vou lendo lá, né? Aquela leitura mais rápida. A águia, ela percebe o erro, a pontuação, o ângulo da página, a letreiro que na outra página estava desse lado está desse lado, sabe? A águia é dessas. É uma habilidade natural. Tem gente que acha isso horrível, né? Mas é uma habilidade que Deus deu, né? Amiga águia e amigo leão. Pega o carro e vai embora. Ó, as indireta, viu? E aí o que acontece? Essa pessoa ela é tirada como chata, né? E como ela é muito criticada, acaba ficando depressiva. É um leque de situações, né, gente? Vamos lá. Geralmente são ótimas em tecnologia. Porque tecnologia precisa de muito detalhe. Cientistas, grandes cientistas são águias, né? Precisa de muito detalhe. Então tudo que tem a ver com tecnologia, as águias tiram de letra, né? Quem não tem tempo para mexer não descobre. A águia descobre porque tem tempo, né? Ela gasta tempo, não tá nem aí. Ela fica lá, ligadinha, né? Outra coisa, águias são extremamente organizadas. Elas gostam de organização. Riquezas de detalhes em organização. Por isso, você vê uma pessoa que ela é regrada. Ela tem que saber o horário dela entrar, dela sair, o horário dela comer, o horário dela que ela vai aprender, o horário que vai começar a situação. Se não começar no horário, geralmente acontece isso, né? Tem a ver com perfeccionismo, mas também com o senso de organização, né? As águias são organizadas. A casa de uma águia é linda, extremamente organizada. Só que sai de baixo quem convive com essa pessoa. Porque uma coisinha fora do lugar é bicada da águia o tempo inteiro. Então a águia tem que se controlar, tá bom? Nem sempre a organização da águia ela é boa para os outros temperamentos. Então a águia vai ter que ter empatia. Porém, a organização da águia pode colocar muitas pessoas no lugar, tá? Então, nem tanto, nem 80 nem 8, né? 8 80. Nem tão desorganizado, mas também não pode ser perfeccionista na organização, senão você mata os extrovertidos do coração, tá bom? Qual que é o ambiente mais propício para uma águia? Elas gostam que deem para elas tarefas detalhadas. Quer fazer uma águia feliz? Dá uma tarefa difícil com detalhes para ela. Vamos falar agora, chefes e líderes. Se você tem uma pessoa debaixo de você que é águia, não dê tarefa fácil. Ela vai se sentir ofendida. Dê coisas difíceis para ela fazer, ela vai conseguir, tá? Elas gostam de rotinas práticas. Ao mesmo tempo que ela é detalhista, ela gosta de ser prática. Não vem dar um negócio enrolado para a águia, não, que ela no sentido de, tipo, não vai dar em lugar nenhum, porque ela é inteligente. Você dá um negócio para ela que não vai dar em lugar, ela não vai fazer. Você está me dando um negócio que não vai chegar em lugar nenhum, né? Precisa então ser prático, tá? Você não pode mudar as coisas do dia para a noite para uma águia. Se você mudar a rotina de uma águia, você vai arranjar um problema. Ela não vai fazer. Se você der uma tarefa que ela sempre caminhou desse lado, se quiser vai ir para o outro, né, os extrovertidos são peritos nisso. Se você fizer isso, você vai arranjar uma confusão até o inimigo. Não quebre a rotina de uma hora para outra de uma águia. Mostre para ela que o projeto é bom e que se fizer isso vai dar certo. Aí você conquista a águia, tá bom? Fica louca. Exatamente. Tarefas, rotinas e organização. Leões, que geralmente são os que mudam de uma hora para outra, porque o leão é assim, né? O leão tem um olhar tão clínico, tão absoluto, ele sabe o que vai acontecer, só que ele tira o olhar daqui e ele vai lá pro futuro. Ele está enxergando, né, aonde vai dar. Se ele percebe que vai dar errado, ele muda a rota na hora. Cara, lembrando que a águia e o boi tá aqui, ó. Tarefas perfeitas, fazendo bonitinho. Ela não entende a cabeça do leão. Aí o leão vem, puf, muda tudo. Leão,
Homens, sejam inteligentes ao lidar com pessoas que são assim. Vocês precisam lidar. Aí que acontece? Se você não tem essa habilidade de perceber, ter empatia com uma águia, com um boi, você mata eles, cria inimizade, não tem mais o relacionamento e a parceria dessas pessoas e acabou o projeto. Agora, se você tiver a habilidade de olhar na frente, entender que vai dar errado, faz um projeto novo, mostra, entendeu? Dá o começo, meio, fim, o porquê que vai dar certo. Argumenta bem, mostra. Meu, você ganhou a águia. Se tiver começo e meio, fim, um bom argumento, você vai ganhar a águia. Entendeu? Agora, não saia mudando as coisas do dia pra noite que você ganhou um inimigo. E como elas são extremamente habilidosas, as águias, seja homem ou mulher, inclusive argumentativas, sabe, casca de ferida, sabe aquelas personalidades, falar isso, arretado, personalidade forte. Águia. Porque a águia, por mais que ela não seja barulhenta, não fala forte, ela é tinhosa, bate o pé, não adianta, ela não vai fazer do jeito que você quer, se você não ganhar ela. Beleza? Deixa eu dar uma dica. Quer ganhar uma águia? Dê feedbacks. Mas não um feedback abrangente, um conteúdo total. Perceba o que a águia está fazendo de bom. Maridos com mulheres águias, ou esposas com homens, esposos águias, ou pessoas que têm filhos águias, chefes que têm águias. Até procure escrever o que uma águia faz de bom. Você quer ganhar uma águia? Gente, se você tiver uma águia trabalhando para você, você estourou no norte. Você fez a melhor coisa que você pôde fazer, porque a tarefa dela é perfeita. Agora, qual é o combustível da águia? Feedbacks detalhados. Feedbacks detalhados. Se você falar assim, nossa, você é muito bom no que você faz. Aí a cara da águia vai ser... Aí você não fala o porquê. Você entende? A águia precisa de um feedback detalhado. Pessoas que são incapazes de criticar são orgulhosos. Não são pessoas com empatia. Aliás, qualquer temperamento que receber um elogio vai ser bom. Um leão recebe um elogio generalizado, tá ótimo para ele, é isso mesmo. A águia não. Além de receber um elogio, tem que ser detalhado. Por quê? Na cabeça da águia, eu fiz detalhadamente como que você não percebe que eu fiz. Tudo bem? Então vamos lá. Bois, homens e leões. Você tem um amigo águia, uma esposa, um esposo águia, você tem um filho águia, um tio, um professor, discípulos águias. Tenha empatia, ame essa pessoa. Quer que ela trabalhe bem? Feedbacks detalhados. Tá bom? Você vai ganhar qualquer pessoa com feedback detalhado, um elogio. É o que eu falei ontem, né? Qualquer temperamento, elogie em público e critique quando ninguém está vendo. Se você der um feedback detalhado para uma águia, você ganhou ela. Agora, você quer matar a águia e nunca mais quer ver a cara dela, critique ela em público e ainda dê detalhes do que ela fez errado. Acabou para você. Você quer destruir o seu casamento? Aos poucos, em conta-gotas, comece a criticar com detalhes. É isso. Tem pessoas que vêm, né, fazer libertação. Ai, meu casamento está destruído. Queridos, muitas vezes é só o nível de crítica. Não ama mais, não se esforça para amar. E aí o que acontece? Nível de crítica fica aqui, ó. Porque é uma forma de você espizinhar, né? Atacar as farpinhas. Um vai ferindo o outro. Ferido fere. Como que o ferido fere? Crítica. Críticas detalhadas. Como que eu restauro um relacionamento assim? Não consegue elogiar?
esse tal de não consegue não existe. O que existe é eu não quero. Se você não quer, tudo bem, o relacionamento não vai ser restaurado. Agora, você quer restaurar um relacionamento? Pai com filho, mãe com filha, casamentos, amigos, comece a elogiar com detalhes. E não é falsidade não, tá bom? Você não... Agora, é uma linha tênue ali, né? Eu não estou falando para lamber, né? Para pessoas que gostam de excederem elogios para conseguir coisas. Não vou usar o nome, não é isso que eu estou falando aqui, né? Vou usar outros nomes aqui. Eu estou falando de cura de relacionamentos, principalmente de cônjuges, tá? Vamos lá. Uma coisa muito interessante. A habilidade de percepção detalhada, quando a águia é de Deus, a pessoa é de Deus, ela tem uma conexão muito... o irmão falou bajulação, só não queria falar esse nome aqui, a gente não pode exceder o feedback e virar bajulação porque quer conseguir alguma coisa, né? Não tô falando disso, tá? Agora, a águia tem uma habilidade por voar, né? E ter essa ilustração de estar em lugares altos, né? Onde Deus está, tem uma facilidade de ter contato com a mente de Cristo, entender o que o Senhor quer, entender o que o Senhor discerne, entender qual é a vontade do Senhor agora. As águias são as que mais conseguem entrar no profético. Por isso que a figura do profético é uma águia. Então, quem tem a personalidade de águia são os que têm mais facilidade de fluir no profético. Mas não porque são águias em si, por causa do dom instintivo desse temperamento, da riqueza de detalhes. A águia, ela para ouvir, ela para discernir, ela para entender. Enquanto os outros temperamentos, principalmente os extrovertidos, são muito rapidinhos, têm dificuldade de parar. Então, essa situação, né, de ser detalhista ajuda a águia a ser aquele que mais ouve a Deus. Por isso, a figura da águia é a figura do profético. Amém? Por isso é muito precioso para o reino de Deus, tá bom? Se a águia não souber controlar esse dom, né? O lado ruim aqui que eu preciso falar para vocês é ser extremamente negativista o tempo inteiro, né? E você precisa prestar atenção que as pessoas não veem com a precisão que você vê a águia. Então não cobre elas que elas não estão vendo. Como você não viu isso, né? Elas não vão chegar nas mesmas conclusões que você chegou, porque elas não vêm com as riquezas de detalhe que você vê. Então você vai ter que ter empatia das pessoas que não enxergam da forma que você enxerga. Então, águia, eu posso dar uma dica para você? Cuidado com o fechar o ouvido em ouvir críticas. Mas também cuidado com o nível de crítica que você pode exigir, né? Amém? Deixa eu falar algumas coisas muito específicas aqui que nem eu fiz ontem, tá? Como que são as águias? Agora eu vou falar de emoções, tá? As águias são pessoas extremamente sensíveis. Eu pulei um monte de coisa aqui, né? Deixa eu falar algumas características de águias aqui, ó. Antes de falar das emoções. São pessoas conservadoras, difíceis de mudar, são extremamente tradicionais, são calculistas, elas pensam muito antes de tomar atitude, fazer tudo no calmo, no pacífico, buscam sempre estabilidade e independência, são sempre conscientes e precavidas. Você nunca vai ter resposta rápido da águia, porque ela gosta de pensar bastante, extremamente analítica, faz tudo para estar correto, sem erro, muito organizado, sistemático, preciso, diplomáticos para não gerar discórdias e brigas, mostram estabilidade, às vezes usa até máscara, tá?
porque ela precisa estar certa, perfeita. Então, às vezes, se não tá tudo bem, tá tudo bem. Você já viu aquelas pessoas que não falam que estão erradas ou que estão precisando de ajuda? A águia, porque ela não pode mostrar que ela tá errada, ou que ela precisa de ajuda, ou que ela não conseguiu fazer. A águia é assim, né? As águias são extremamente pesquisadoras, gostam muito de pesquisar. E são os que mais têm mestrado e doutorado aí, né? As águias. Por quê? Gostam de pesquisar. Pesquisa é o terror dos extrovertidos, porque precisa do quê? De tempo. Águia gosta de gastar tempo. Os extrovertidos não gostam muito de gastar tempo, né? Gostam de tudo. Agora, para fazer um mestrado, um doutorado, você precisa de tempo, né? Muita pesquisa. Então, o boi e a águia são os melhores nisso, né? Ó, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Águias. Muitas vezes ficam presos aos detalhes, então não conseguem resolver as situações por causa dos níveis de detalhes. Aí ficam estagnados. Já viram pessoas paralisadas? Às vezes tem situações que são impossíveis de resolver. Aí a águia fica paralisada tentando resolver um negócio que é impossível. Porque detalhe, olha por cima, olha mais de cima, pra você ver, não vai dar certo. Não insiste com quem não tem solução. Não insiste com quem não, aquilo que não tem solução. Muitas vezes Deus está falando e a pessoa está, detalhe, né? E fica presa. Eu falei, né? Não verbaliza sentimento. E é o seguinte, é comprovado cientificamente, pessoas que guardam as coisas e não verbalizam acabam criando câncer por causa disso. Então é um problema, tá? A águia, para não mostrar que está errada, ela guarda. Qual que é o bom do homem e do leão? Passou pela cabeça, solta. Mas nunca vai ter problema de guardar a situação. Eu sou assim, né? Acabei de resolver um negócio com um amigo meu. Senti, falei. Nossa, não guardo. A águia e o boi guardam. Fica ali, remoendo. E aí torna essas pessoas extremamente iracundas, cheias de ódio, raiva, falta de perdão. E gera o quê? Muito problema com perdão. E o pior disso, que é pior, torna essas pessoas vingativas. Ontem eu falei assim, o boi, quando ele dá o bote da raiva, a águia é pior. Porque a águia guarda memórias, tintim por tintim, com detalhes. Na hora que a águia vai destruir a pessoa, você fez alguma coisa para a águia. Na hora que ela vai se vingar, o bote dela é tão preciso que não tem como se salvar. Tá? Como que vai lidar com isso? Com o fruto do Espírito. Tem águias que não tem problema nessa hora de guardar e de ser vingativo porque já foram tratados, tá bom? Agora uma águia não tratada é dificílimo lidar com uma águia não tratada. Porque a pessoa tem uma riqueza de detalhes para te aniquilar que, meu Deus. Pegaram aí? Muito bem, vamos falar das emoções aqui, ó, para eu caminhar para um final. Já tirei uma águia do sério sem querer e foi feio o negócio. Jesus, corrigi a águia. Agora eu sei que uma águia, eu não sabia. As águias são terríveis. Agora, águias. Existem dicas da sabedoria que falam assim, ó. Ouçam as críticas dos amigos, ouçam, é bom. Mas o mais inteligente é aquele que escuta a crítica do inimigo. Sabe por quê? A crítica do inimigo é a mais cheia de detalhes da verdade. Porque o inimigo, ele enxerga o que você faz de ruim e quer esfregar na sua cara como uma arma para te humilhar. Então, quando nós, de uma forma inteligente, ouvimos as críticas, a gente cresce.
O problema é que quando a gente ouve uma crítica que fere a gente, na verdade, ela está entrando em contato com o nosso trauma, dói. Mas se a gente parar para ser um pouquinho, deixa doer e vir inteligente, a gente vai pegar aquela crítica e vai falar, está cheio de verdade, não é que eu sou assim mesmo? Deixa eu mudar. Deixa eu pelo menos orar para Deus me ajudar. Amém? Águias, peguem essa dica para vocês. Quando uma pessoa vier ferir vocês, e vai conseguir ferir porque vai doer se a ferida estiver aberta, pega aquilo que a pessoa falou e não fecha o ouvido orgulhoso como se não fosse nada. Entenda que uma pessoa maldosa vai pegar o teu erro, a tua dificuldade, aí onde você não consegue, para te ferir. Né? Geralmente os amigos sabem o que vai te ferir e passam a mãozinha, não falam, ou se vão falar, falam com muita... É até ordinário, porque amigo que deveria falar não fala. Agora, quem não gosta de você vai te criticar com a verdade, porque a verdade dói. Ai, mas e se falar mentira? Querido, coloca diante de Deus, você vai discernir aí. Olha pra dentro. A tendência do orgulhoso é sempre achar que ele é perfeito, principalmente da águia perfeccionista, e não ouvir, né, as críticas. Agora, vamos falar com palavras claras aqui. Burrice é você não ouvir críticas. Ou não ouvir críticas é burrice. Não há crescimento. Amém? Então a águia vai precisar mudar isso aí. O principal mal da águia é não conseguir ouvir críticas. O medo da águia é não ser perfeito. Tá bom? A gente é delicado assim nos rolês, né? Nós temos um grupo de amigos aonde a gente já tá tão, assim, né? Já sofreu tanto com pancada que a nossa realidade, né? No meio dos nossos amigos já tratados, já, todos casados, né? Mais velhos. Então qualquer coisa que acontece com a gente fala assim, olha, aquele que não conseguiu ouvir as críticas, as brincadeiras, é que não serve para o nosso grupo, né? É porrada, bomba o tempo inteiro, a gente só ri. Leva, sabe, a casca grossa que vai criando, então a gente brinca com a nossa casca grossa, né? A gente dá porrada e não sente mais, só dá risada. Vocês entendem? Isso é maturidade, viu? Emoções. Anota, doce rolês. E uma coisa também que me veio à mente aqui. A águia curada, ela vai ser diplomática e política. Vai ficar perto de todo mundo, porque a águia odeia multidões, né? Mas ela vai ser tratada nisso, mas vai saber quem pode ficar perto como amigo e quem pode ficar perto só como colega, né? Porque a tendência da águia é não confiar em ninguém. Fogo, porrada e bomba. A tendência da águia é rejeitar. Deixa eu falar uma coisa, não sei se a pessoa tá aqui, mas eu vou falar. Eu tenho uma amiga que é extremamente águia, 100% águia. Agora, aprendendo sobre temperamentos, eu sei que essa pessoa águia, as pessoas leem ela de errado. Só que ela não esboça nenhum sentimento, tem dificuldade enorme de lidar com pessoas novas. Por quê? A pessoa é sempre assim. Primeiro espera conhecer no máximo para depois se abrir, depois virar amigo. Quando vira amigo, vira para sempre, né? Mas qual que é o problema da águia? Ela não esboça sentimento, fecha a cara e ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Pode falar um pouco mais devagar, Leilane? Não posso falar devagar. A live vai passar de 1h30. Depois você assiste a live de novo e anota, tá bom? Então, a águia não tá nem aí. Ela vai fechar a cara, ela vai mostrar que ela não confia e pronto, acabou. Não quer, tchau. Só que é legal lidar com uma águia assim, chata, iracunda, cara feia. A águia tem que ser curada. Vocês entendem? Não é assim que faz. Porque como que as pessoas vão ler uma águia assim? Na cabeça dela, ela só quer confiar um pouquinho mais. Mas o que vai transparecer? Que a pessoa é chata.
que a pessoa não tem respeito, que a pessoa não merece a companhia. É assim que as águias são vistas, né? Pode ser um pouquinho diferente? Pode olhar com os olhos de Jesus? Pode ter a amabilidade, a compaixão de Jesus? Águia, você vai ser tão diferente se você tiver o amor de Deus. Amém? Essa personalidade precisa muito, né, ser curada pelo amor de Deus. Amém, queridos? Lembrando que eu vou falar de... Ontem a minha esposa falou assim pra mim: eu quero ver se no dia do leão você vai arregaçar assim também a personalidade do leão. Eu tô falando coisas boas e coisas ruins, né? Pode ter certeza que quando chegar no leão eu vou arregaçar também. Mas não é no sentido disso, é só um alerta, né? Quem é águia vai ter que prestar atenção aí, né? Nos negócios ruins. Emoções das águias. São pessoas sensíveis, extremamente pensativas, analíticas e abnegadas, né? Abnegam a relacionamentos ao redor. Quando se fala de amor e paixão, elas são extremamente ardentes, né? São extremamente apaixonadas, elas levam muito a sério a questão do relacionamento conjugal ou até as amizades, né? Quando tem uma amizade, a pessoa ela é extremamente cheia de propósitos no relacionamento, tá bom? Mas extremamente selecionada. Ela pode morrer de amor ou pode matar por amor. Lembra que eu falei que os grandes psicopatas são da personalidade da águia? Ou melancólicos, né? Podem entrar num poço sem fundo por causa de amor, né? Extremamente exagerado nessa área emocional. Queridos e queridas, a personalidade e o temperamento que mais sente é a águia, no sentido de emoções, tá? Extremamente envolventes, exatamente, né? Podem matar por causa de relacionamento e podem morrer de amores. Podem entrar em postos sem fundos por causa de relacionamento. Então tem que tomar cuidado. É antagônico, né? Quase antagônico. Sabe aqueles grandes contos de fada que tem um personagem que é o mais romântico? Geralmente, para se formatar a personalidade de uma princesinha de conto de fada, ela é quem? Uma águia. Aquela princesinha, bela adormecida, aquilo é águia pura. Tá bom? Vamos lá. A afetividade, a maneira que ela mostra afeto. Geralmente, o que é antagônico é aquilo que é extremamente oposto àquilo que eu falei até agora, né? Parece que é frio, contido, não se relaciona muito bem com pessoas. É antagônico a pessoa ser profundamente romântica, né? Muito oposto. Afetividade. A pessoa ela é dirigida e orientada por metas e objetivos. Ela tem um objetivo em sua afetividade, né? A águia ela é extremamente fiel. Tá? A fidelidade é o grande marco do relacionamento afetivo de uma águia. Porém, se você quebrar a confiança, a fidelidade, da mesma forma que ela é 100%, ela acaba 100%. Isso é um problema, né? Porque eu já vi pessoas que são águias em relacionamentos conjugais perder a fidelidade do cônjuge e depois não querer mais. Perdeu, acabou, game over. Só que vai ter que assumir a característica de Jesus dos 70 vezes 7. Águias não sejam absolutistas na questão do perdi a confiança, acabou para você. É óbvio que vai ter que reconstruir, mas em Jesus tudo é possível. Se as águias não tiverem essa questão do perdão, de andar mais uma milha, né? De saber que a pessoa que errou ela pode aprender, ter essa empatia. Se você não tiver isso, não vai ter nessa área o caráter de Jesus. Agora, como que sobe para a eternidade sem o caráter de Jesus?
principalmente na área dos 70 vezes 7. Amém? Então nessa área tem que ser curado, porque a águia todos os temperamentos é o mais difícil nessa área de perdoar, tá bom? Tem sentimentos profundos, por isso também tem os mais ardidos em ciúmes. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tomar cuidado com os ciúmes. O ciúmes está muito ligado com a falta de maturidade, né? Mais uma vez que a confiança é quebrada, aí gera ciúmes, né? Não vou confiar mais, gera mais ciúmes, tá bom? Então, geralmente, as águias não curadas têm muitos ciúmes. A linguagem de amor mais apropriada, mais perto ali da águia, geralmente é a afirmação, palavra, tá? Ela gosta de ouvir feedbacks e coisas muito detalhadas, né? Ouvir, né? Ouvir. A águia não tá nem aí com toque, a águia não tá nem aí com presente, mas se falar uma palavra de afirmação para ela, um elogio com um detalhe, meu Deus, ganhou, estourou no norte, né? A águia é aquele você me ama, prova que me ama. Mais ou menos assim, né? Vamos lá. Como que pensa e raciocina uma águia? Ela é introspectiva, normalmente introvertido. Como que ela raciocina? Se é para fazer, que seja bem feito. A mente da águia é essa. Se é para fazer, tem que ser bem feito. Eu nem coloco a minha mão. Se for para fazer mal feito, eu não faço. Esse é o raciocínio da águia, tá? Não é que ela é chata, é a habilidade instintiva, natural dela. Motivada intelectualmente, ou seja, muito inteligente, leu muito, estudou muito, então não queira que seja menos que isso, tá? E eles são metidos a inteligentes. Os grandes nerds são bois e águias, porque estudam muito, são muito detalhistas, né? Como eu disse, né? O raciocínio deles é o quê? Racional e perfeccionista. Agora, tem uma coisa. Das personalidades, o que mais faz grupinho, ou o que mais faz panelinha, é a águia. Porque a águia não tem um pingo de paciência com pessoas com a personalidade de homem, o vulgo sanguíneo. Se for barulhento, se for pessoa que faz tardalhaço, que conversa com todo mundo, ela é considerada pela águia. A águia coloca o óculos de águia nela e vai acontecer o quê? Não é confiável. Ah lá, fala com todo mundo, usa máscara. Então a águia não se relaciona com pessoas assim. Porque ela é racional e perfeccionista. Tá? Estabelecem padrões muito elevados, principalmente com cônjuges, filhos e situações ao redor. Lembra da toalha em cima da cama? Do negócio lá, a privada, a tampa que não baixa, o sapato que entrou no tal lugar, as doidas da sujeira, casa limpa. Então, as águias geralmente são assim, estabelecem padrões altíssimos que ninguém aguenta. Eu tenho uma pessoa que eu conheço da família que eu não vou na casa dela nem que me pague. Porque a pessoa faz questão de te mostrar aonde você pode entrar, o que você deve fazer, como fazer, porquê, onde e quando. Então você fica praticamente dentro de uma prisão. Mas não, fique em casa, a casa é sua, viu? Sinta-se em casa. Mas sinta-se em casa como? Você não pode pisar, você não pode fazer, não pode falar alto, não pode fazer o quê? No banheiro não sei o quê. Cuidado, gente. Essa situação, ela para os outros temperamentos é uma esquisitice. Tem que ser liberto desse perfeccionismo. O perfeccionismo faz mal para você e para os outros ao redor. Aí o que acontece? Afasta. Só que a águia acaba ficando bem sozinha. Às vezes ela até faz isso porque ela quer ficar sozinha, né?
Aí, vamos supor que essa águia mulher tem um marido homem que gosta muito de relacionamentos e pessoas ao redor. Sabe o que você vai fazer? Ou você mata o homem ou ele te mata. Vai ter que ter um tipo de entrosamento aí no Espírito Santo de Deus, com o fruto do Espírito, para ter empatia, né? Vamos lá. Como que se relaciona uma águia? Conheço uma águia que mora sozinha. Geralmente as águias vão ficar sozinhas, porque ela é tão chata. Não quer ninguém ao lado dela. E olha, ela vive num mundinho perfeito, hein? Nem sempre se sente mal por causa disso. Vamos lá. Como que se relaciona uma águia? Dificuldade de se entrosar. Eu poderia resumir por tudo aquilo que eu já falei para vocês, porque são extremamente seletivos, né, as águias. Não fazem amizade imediatamente, porque não confiam facilmente. Elas normalmente analisam a pessoa de cabo a rabo, porque elas precisam saber que essa pessoa é confiável. Elas puxam o histórico da pessoa, né? São aquelas pessoas que nunca vão chegar rindo no lugar, nem fazendo alarme. E se alguém fizer isso, elas não gostam. Tem 10 pés atrás com quem já chega chegando. Ah, que pessoa insuportável. Já não gosta logo de cara, né? Como que ela se relaciona? Um relacionamento discreto. Elas tentam não se envolver muito. Puxa a capivara de tudo. A águia é assim. Ela olha até puxar a capivara todinha da pessoa. Às vezes me faltam as palavras, os irmãozinhos sem que, de uma forma sutil me ajuda a lembrar das palavras, né? Eu esqueci que era puxar a capivara. A águia é a que puxa a capivara da pessoa. Precisamos de pessoas assim no reino? Precisamos. Né? Claro que precisamos. São recatados e nunca você vai ver uma águia dando gargalhada no meio de pessoas. No meio ali dos amiguinhos dela vai, tá? Relacionamento nunca vai ser uma coisa importante para a águia, porque ela é focada em tarefa. Você não vai ver a águia se relacionando com bagunceiros e desorganizados. Para ela é a morte. Ela quer distância de bagunceiros e desorganizados. Por isso que aqueles grandes nerds sentam na frente e tem raiva, ódio e ira dos bagunceiros que ficam no fundo da sala. Por quê? É as águias. Pastor águia, líder águia, meu Deus. Líder águia, cuidado para você não matar os extrovertidos. Se você fizer uma igreja com pessoas extremamente organizadas e quietinhas, sabe o que vai acontecer? Vai ter tanta crítica, tantas perfeccionistas no meio, que todo mundo vai começar a competir um com o outro de quem é melhor. O que vai acontecer? Divisão, 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 divisão. Então a liderança precisa prestar muito atenção. Muita atenção. Porque se um pastor não curado, um apóstolo ou um líder não curado começar a tesourar os bagunceiros, porque o homem e o leão, não que eles são bagunceiros, tá? É a natureza deles serem barulhentos. Aí vai lá um líder que é a águia e começa a tesourar todo mundo. Precisamos de silêncio. Acabou. Se você só manter silêncio no lugar, no sentido de sortear a águia, você vai começar a ter o quê? Competição e pessoas perfeccionistas que só vão querer mostrar quem é um melhor que o outro. Tudo bem? Como que a águia lidar com as finanças? É um alerta, tá bom? Ó, toda vez que tem alguma insuficiência financeira, sofre demais, tá? Se der um aperto financeiro, fica louco, parece que acabou o mundo. Por quê? Eles não gostam de mostrar que deu errado em alguma área, principalmente na financeira.
E quando tem problema financeiro, não tem jeito. As pessoas em volta percebem, né? Faltou dinheiro para pagar uma conta de luz, um gás, não tem dinheiro para comer. Tá? Um perfeccionista que não gosta de mostrar que errou nessa área. Poxa, vocês entendem? E eles ficam doidos, mais que todas as outras personalidades, tá? Eles são extremamente racionais e calculistas, né? Eles calculam como que deu errado, como que faltou. Agora, por um outro lado, isso ajuda muito, porque eles não vai faltar, não vai gastar o que não tem. Eles acabam sendo extremamente simples por causa disso, né? Amém? Qual que é o problema de uma águia na área financeira? Situação financeira, a águia precisa apostar em situações que ela não consegue ver. E ela não vai tomar essa decisão porque ela não é assim. Ela precisa ter começo, meio, fim, certeza. Aí o que acontece? Ela se dá mal, porque ela não tem visão a longo alcance como o leão tem. Ela só fica aqui nos detalhes. Aqui não vai dar, aqui não vai dar, aqui não vai dar, aqui vai, só faz aquilo que é possível, né? Por um lado é bom, por outro lado fica estagnado, né? Vai sempre pagar as contas em dias, vai pagar antes, né? Então, a questão financeira é a estabilidade. A águia vai ser muito estável sempre, não vai deixar faltar, né? Como que são as águias nas responsabilidades? Gente, estou acabando, tá? Tá chegando no final, eu juro. É um alto padrão de vida, porque a águia voa alto, né? Pensa alto. Então ela é orientada por tarefas lá no alto. Então responsabilidade, alto padrão de vida. Vamos lá. É extremamente responsável e compulsiva para estar no controle das coisas. A responsabilidade é, como eu sou uma pessoa que gosta de tudo certinho, se eu estiver na frente não vai dar erro. Deixa que eu cuido. Então, geralmente são bons líderes por causa disso, tá? Quem pensa que águias não podem ser bons líderes, estão errados. Grandes CEOs de empresas são águias. São águias, por quê? São detalhistas e acabam colocando só águias, né? Gente do grupinho delas para trabalhar com ela, com riqueza de detalhes. E como tem uma habilidade para riqueza de detalhes, não deixa passar nada. Então, grandes líderes são águias, né? Grandes pastores são águias. Uma coisa que a gente presta atenção, né? Deixa comigo. A responsabilidade. Você já viu uma pessoa assim, ó, que fala assim: os quietinhos são os piores? Porque na verdade eles são quietinhos, mas na hora que eles mostram, né, a cobra que tá guardada ali, o bagulho fica louco, né? Eu ouço muito, né? Eu tenho medo desses caladinhos, porque quando eles reagem, ninguém os conhece. É isso mesmo, a águia é quieta. Quando ela mostra a habilidade dela de matar, meu Deus, acabou. É um bote só, né? Quais são as melhores áreas de trabalho para as águias? Apreciam as artes, que eu já falei para vocês, por causa da sensibilidade extremamente aguçada, muita sensibilidade. São grandes descobridores, cientistas, né? Tem um alto poder de concentração para trabalhar. Ficam trancafiados horas sem problema nenhum. Isso é a morte para um homem, para um leão. Agora, a águia fica trancafiada dentro de uma sala, dentro de um quarto, horas fazendo coisas com muito detalhe. Então, trabalhos que precisam de minuciosidades, trancados na frente do computador o dia inteiro, é ótimo para a águia. Ela faz com perfeição e se alegra com isso, tá? O melancólico ou a águia
consegue ficar anos no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa com muita riqueza de detalhes, né? Eles são excelentes artistas, músicos, levitas, bailarinos, dançarinos, arquitetos, engenheiros, professores, cientistas, inventores, artistas plásticos, escritores, redatores, coordenadores e treinadores. Grandes professores são águias, por causa da riqueza de detalhes, se tornam extremamente didáticos, tá bom? Eles gostam de trabalhar nos bastidores também, tá? A águia não gosta de aparecer muito, porém a águia consegue ser um grande artista e mostrar para uma grande plateia. Por quê? Se ela for um artista, ela vai ser o perfeito. Grandes artistas, que são mais os depressivizinhos lá, né? Você já sabia que tem palhaço que é águia? Por quê? É palhaço por causa da sensibilidade. Quando eu digo palhaço, palhaço de circo mesmo. Falam que o palhaço ele é o mais introspectivo de todos em sua personalidade, o mais triste e depressivo, mas ele tem uma sensibilidade muito grande em saber como que ele vai despertar, pelos detalhes, a atenção das pessoas. Então, grandes artistas são águias. Tudo é a riqueza de detalhes, né? São bons alunos, né? Os grandes pesquisadores. E águia com águia? Bom, tem um problema. Águia com águia vai ter que ter 2 ambientes dentro de casa, para os dois ficarem isolados. Porque a águia, a natureza dela. Posso falar uma coisa para vocês? A águia, em sua natureza, ela precisa ficar sozinha para recarregar as suas baterias. É a natureza da águia. E não queiram fazer diferente, gente. A águia, ela precisa ficar sozinha em um momento da vida dela. Então, se tiver 2 águias juntas, tenham 2 ambientes da qual elas não vão se cruzar, vão ficar sozinhas por horas e vai dar tudo certo. Agora, se tiver um ambiente que os dois vão ter que conviver, vai ter que ter muito fruto do espírito. E é isso, gente. Deixa eu falar agora, solteiros, fechem os ouvidos, tá bom? Vamos lá. Como que é a vida conjugal de uma águia? Essas pessoas são muito boas, as águias são bons amantes, né? Muito apaixonados. Porém, eles idealizam aquela perfeição de uma vida estável, amorosa, que pode ser um perigo, né? Tem a expectativa aqui, aí chega aqui, aí pra ela não quer mais. As águias são as que mais finalizam relacionamentos, por quê? Tem aquela ideia do príncipe encantado, aí depois casa com uma pessoa que não é o príncipe encantado, aí vai mostrar a cara dele, né? Falando das meninas agora, tá? Vai mostrar a cara dele quando casa e a expectativa estava aqui, aí de repente não é. Aí que? Termina o relacionamento porque não é o príncipe encantado. A águia tem essa tendência, né? De ter o vislumbre romântico, uma coisa romântica. Tem que viver a realidade. O perfeccionismo da águia faz com que ela não viva na realidade, viva no mundo de contos de fadas, né? Como que é o relacionamento de uma pessoa águia dentro do relacionamento, né? A pessoa ela tem hora marcada, por exemplo, para se relacionar, para namorar. E tem que ser uma coisa boa. A cabeça da águia é o seguinte: se for para namorar meia boca, eu não quero namorar. Ela quer um tempo de qualidade, onde vai ter aquele namoro. Então tem que gerar, né? Um homem que tem uma mulher águia é aquele que vai ter que, para poder namorar à noite, ele vai ter que fazer o quê? Gerar, tintim por tintim, falar, elogiar, e na hora que chegar no tempo do relacionamento, tá com a pessoa aberta para aquilo, né? Para um homem isso é exaustivo. Homem que eu digo agora, homem da personalidade, homem ou sanguíneo, é extremamente exaustivo. A pessoa ela tem que, né, nessa área, ela precisa ser inteligente. Porque se o cara brigou o dia inteiro e à noite quiser namorar, se for uma águia, acabou, cara. E ao contrário, se for uma mulher, homem, com a personalidade sanguínea, e for um cara, vai chamar o cara de broxa. Perdão falar essas coisas, tá?
Mas agora eu preciso que um relacionamento entre duas pessoas entendam um temperamento do outro. Vocês só dão risada aí, né? Vai precisar entender, né? Agora, personalidades iguais nessa área é o que o povo chama de alma gêmea, né? Só o que não dá muito certo é leão com leão. O negócio fica louco, tá? Ixi, o negócio fica louco. É briga. Um quer mandar mais que o outro. Águia com águia vai dar certo? Vai. Se os dois tiverem os limites dele, o lugar separado deles, vai dar super certo. Eles vão saber. Como a águia gosta muito de elogio, ela vai dar elogio, né? Então ela sabe como ganhar outra águia. Ela vai colocar o óculos dela. Lembrando, o temperamento coloca o óculos dele e vai agir como ele, de uma forma egoísta, agir como ele quer. Então se ele pega a mesma pessoa com o mesmo temperamento, acaba dando certo. Pode ser que não também, tá bom? Mas é uma dica aí para os casais, né? Prestem atenção no temperamento do seu cônjuge, como que ele age, como que ele reage, né? É muito importante ter uma vida de um relacionamento saudável, tanto sexual quanto um relacionamento do dia a dia, né? Do tratamento, nas ações, nas reações, o que falar, o que não falar, muito depende de conhecer o temperamento, tá bom? O que a águia não suporta no relacionamento conjugal? Ou num namoro até, né? Vamos lá. Aqui é para conjugal. Desarrumação da casa é morte para águia. Contas não pagas. Assuntos não resolvidos. Sensação de infidelidade. Ixi, você quer destruir uma águia, é sensação de infidelidade. Cansaço por excesso de trabalho constante é um problema. Marido que não faz, que não se arruma, que vira mulambento. Ou mulher, vamos supor, o homem é águia e vê a mulher mulambenta, ele precisa de organização. O senso, o visual de organização é muito importante para a águia, né? Eu não estou falando que tem que ser vaidoso, não é isso. É senso de organização. A desarrumação em qualquer área tira a águia do prumo, tá? O cônjuge que não aceita os conselhos da águia, é um negócio. Ok. Pais e mães águias. Muito importante, tá? Possuem padrões muito altos, valores muito altos, que a gente vai chegar no perfeccionismo de novo, tá? Muitas vezes são expectativas irreais, fantasiosas, e aí o pai só tem crítica. O filho não alcança as notas, não arruma direito, nunca tá no padrão que a mãe e o pai quer. Vai gerar o quê? Filhos delinquentes, filhos extremamente depressivos, que nunca vão fazer nada de bom, e principalmente o espírito de rejeição vai tomar conta dessa criança. Por quê? Na cabeça dela, ela nunca vai ser boa o suficiente, nunca vai ser aceitável o suficiente, e ela também vai ter um espíritozinho de orfandade, porque a figura do pai e da mãe serve para afirmar. Se ela não tem um pai e uma mãe que afirma, só critica, ela não tem um pai e uma mãe, inconscientemente falando, né? Então, pais que são águias, tomem cuidado com o nível da crítica com o filho, porque tem um nível aqui em cima, um alto padrão, e esse padrão é irreal. Voltem para a realidade, voltem para o planeta Terra, voltem para aquilo que é possível, porque senão você vai destruir o psique do teu filho e da tua filha. Tá? Grandes pessoas, pessoas com grandes traumas que estão me ouvindo aí foram por causa de pais que tiveram esse nível de perfeccionismo, tá? Então tem um problema aí. A casa tem que estar sempre em ordem, tá sempre cheirosa, tem que ter a melhor nota, tem que fazer toda a lição. É importante? É. Só que se for um padrão acima daquilo que a criança é capaz de fazer, hoje tem a questão da inclusão. Por que batem tanto na tecla da inclusão hoje? O pai e a mãe tem que entender se o filho tem alguma limitação.
Eu já vi tantas pessoas sofrerem já bullying na escola porque tinham limitações psíquicas, mentais ou até físicas. E aí chega em casa, a mãe não percebe, o pai não percebe que a limitação é mental e começa a cobrar. Esse filho vai nascer num nível de rejeição, vai crescer num nível de rejeição absurda. Os pais precisam, é uma agressão mental. Às vezes os pais não agridem de forma física, mas agridem de forma intelectual e emocional, pelo nível da cobrança. E pessoas que sofreram esse bullying dos pais, ou esse trauma, né, de perfeccionismo da mãe louca ou do pai louco, vão precisar de terapia para curar. Jesus cura, tá? Amém? As crianças, elas se tornam escravos de padrões irreais. Isso é muito sério. Muito sério. E o diabo está por trás disso, hein? Porque o diabo, ele incita o perfeccionismo dos pais para atrapalhar as crianças. Tá bom? Pode cobrar? Pode. Não pode ser nem 8 nem 80. Tem que ser no nível possível de disciplina, de ensino, que vai crescer, tá bom? No nível que a criança mais se sinta amada do que cobrada, tá? E aí o que acontece? O perfeccionista, o águia, se torna iracundo, bravo, porque nunca chega, sabe, aqueles pais extremamente bravos, né? Tem pessoas que quando a gente vai tratar na salinha de libertação choram muito porque só conhecem a figura de um pai bravo, que só cobra. Isso é terrível, gente. Gera delinquente, não sabe por que o filho usou droga depois, porque não deu certo na vida, porque não honra pai e mãe hoje. Por quê? Nunca teve a figura de uma pessoa que ama, só de uma pessoa que cobra, que é iracunda. Águias, a tendência de ser assim é grande, hein? O nível de reprovação é maior do que o de um amor, né? Amém, queridos? Para acabar, dicas para as águias. Aprenda a se conhecer. Você não é perfeito. O teu perfeccionismo cheira mal. Faz mal para você. Faz mal para os outros ao redor. Então conheça as suas limitações. Saia desse castelo fabricado lá nos ares, né, de perfeição. Baixe o nível da sua expectativa. Baixe o nível dos seus padrões. Tá bom, águia? Para você começar a se relacionar melhor com as pessoas e as pessoas que precisam do seu amor, sintam o seu amor, sem o seu perfeccionismo. Desenvolva automotivação, né? Por quê? As águias são muito duros consigo mesmo por causa do perfeccionismo, né? Então eles se autoflagelam, né? A autoimagem deles mesmos, para terminar aqui, como a águia tem esse olhar, esse radar absurdo de olhar para as coisas, eles conseguem olhar para si mesmo e perceber o pior deles. Ao invés de arrumarem, se sentem mal, depressivos, olha como eu sou. Muita culpa, muita condenação. Os demônios se alimentam disso. Temos que absorver o jugo e o fardo de Jesus. Não esse nível de culpa e condenação. Como que eu faço isso? Desenvolvendo uma automotivação, né? Amém? Desenvolva a habilidade de se relacionar, porque a águia não consegue ser flexível, né? Ou lidar consigo mesmo, né? Salomão, ele ensina na vida que nós teremos tempos de sorrir, mas também teremos tempos de chorar. A águia não aceita. Não pode dar errado, não pode ter tribulação, não pode ter tempo ruim. Eu sou perfeito. Salomão disse, a sabedoria em tempos difíceis virão, mas tempos bons também virão. A águia não consegue ter tempo ruim. O tempo ruim é o tempo da depressão. O tempo ruim é o tempo de só chorar e não consegue se erguer, né? Então tem que encarar tudo como fracasso, acabou pra mim. Não é isso, é mentira, é o perfeccionismo que tem que ser curado, tá? Começa a se importar com as pessoas, ser menos egoísta, né?
não gera tanto estresse e ansiedade quando as pessoas não fazem do seu jeito, ou não fazem tão perfeito, ou com detalhes, com a riqueza de detalhes que você faz. Entenda que as pessoas não são obrigadas a olhar com esse olhar tão detalhista, né? Tem que lidar com a compreensão e as emoções das pessoas, porque a águia não tá nem aí, né? Ela quer o quê? Tarefa, né? E abra-se para lidar com pessoas diferentes de você. Nem todo mundo é águia. Amém? Queridos, é isso. Falei muito, né? Quase 2 horas de live, é muita coisa. E olha que eu pulei coisa, hein? Amém? Que Deus te abençoe, tá bom? Aprenda a lidar com críticas. As críticas são para crescer. Que Deus te abençoe. Águias, eu abençoo vocês. Assistam mais de uma vez essa live, anotem. Percebam as pessoas que são águias ao seu redor. Cônjuges e águias, cônjuges que têm águias ou que são águias, aprendam a lidar, né? Parem com as esquisitices no meio de vocês, amém? E assim a gente vai lidando. Que Deus te abençoe, tá? Eu peço ao Senhor, interceda agora para que essa semente que foi lançada no teu coração, ela crie raízes, né? E você aprenda a lidar. Relacionamentos, Deus é um Deus de relacionamentos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu declaro que essa semente não será roubada da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? E eu vou tentar fazer a live do homem amanhã. Não vou conseguir provavelmente fazer às 9. Então amanhã vai voltar a live para as 11. Só amanhã. Ou, eu acho que amanhã é quinta. Para eu conseguir fazer 4 dias seguidos, vai ter que ser às 11 amanhã, tá bom? Mas eu aviso. A live vai ficar salva. Beijo no coração. E aviso o pessoal que amanhã é a live do homem. Sabe aqueles extremamente extrovertidos? Então, tem coisas que tem que tomar cuidado também. Mas os grandes evangelistas, os grandes pastores, né? Aqueles que arrebanham grandes multidões, são essas personalidades aí extrovertidas, amém? Então a gente tem que aprender. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.